Ei, gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo, né, aqui no canal no YouTube. E o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência nesse primeiro mês de introdução alimentar da Lívia. Eu não sou especialista no assunto, tá, gente? Então eu vou contar pra vocês a minha experiência e o que eu pesquisei, me informei e entendo um pouquinho. Então, se eu falar alguma coisa errada, eu já peço pra vocês me perdoarem, tá? Então, vamos pro vídeo de hoje. Então, gente, por aqui a gente começamos com a introdução alimentar da Lívia, com 6 meses e 15 dias. Com a Laura foi 6 meses certinho, com a Lívia 6 meses e 15 dias, porque ela teve uma gripe uma semana antes de completar 6 meses, e aí eu não comecei a introdução alimentar dela certinho com 6 meses. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria, o certo é começar a introdução alimentar quando a criança tiver os sinais de prontidão, que são alguns sinais de prontidão a criança ter 6 meses, ela sentar com um mínimo de apoio. O que é a criança sentar com o mínimo de apoio, gente? Ela sentar e não cair para os lados. Então não adianta também a criança ter 6 meses e se ela não sentar, se ela cair muito, se ela não sentar com apoio, o ideal é esperar até que ela sente e estimular, como? No chão, né? Que eu acho que no chão que a criança se desenvolve melhor, explora melhor e com isso ela firma também, né? Então assim, sentando mais a criança um pouquinho por dia, com apoio, mas isso daí você mesmo pode pegar e conversar com a pediatra para ver como pode ajudar ela, né, a sentar um pouquinho mais rápido. Eu acho que vai muito do estímulo, sabe? Por aqui a Lívia começou a sentar sem apoio nenhum, com quase 7 meses, mas com 6 meses ela já sentava legal, sem cair assim para os lados, né? Porque é muito importante, gente, a criança estar se sentando para evitar o engasgo, né? Não adianta a criança começar a introdução alimentar e tipo assim, toda caída assim para trás, ou se não cair para os lados. Não tem como, a criança tem que estar mais firmezinha. Então, ter 6 meses, sentar com o mínimo de apoio, ter diminuído o reflexo de produção da língua, que é quando a criança, tudo que você coloca na boca, ele faz assim, ó, jogando para fora. Mostrar interesse na comida do adulto e levar objetos à boca, seja brinquedo, a mãozinha, né, ter esse reflexo de levar as coisas na boca. Então esses são os sinais de prontidão. Aqui em casa, no caso, a Lívia só mama leite materno, tá? Não mamava nada. E mesmo se ela mamasse fórmula, se ela tomasse fórmula, eu iria começar a introdução alimentar com 6 meses certinho. Mais os sinais de prontidão no caso, né? E se ela não sentasse direitinho, por exemplo, eu não começaria a introdução alimentar. Eu ia esperar um pouquinho mais para ela firmar mesmo, gente. E como eu falei, gente, ela vai ter a vida inteira pela frente para comer, né? Então, eu esperei o tempo dela e assim que ela começou a tomar um antibiótico, como eu falei que ela gripou, faltando dias para completar 6 meses, depois que ela foi liberada pelo antibiótico, a pediatra liberou e começamos a introdução alimentar. E eu vou falar com vocês agora um pouquinho o que a pediatra me explicou, como é que eu começaria nesse início aí. Fui orientada pela pediatra para escolher um método que seja BLW, que seja o método Introdução Alimentar Participativa, né? Que o BLW é deixar a criança conduzir a alimentação, que a gente corta os alimentos, né, no corte certo, na textura, cozinha, prepara os alimentos na textura certinha para dar à criança e tudo ela come sozinha, com a mãozinha igual. Tem até o vídeo da primeira frutinha da Lívia, mas no final desse vídeo eu vou deixar alguns videozinhos dela comendo, que é uma fofura, e eu divido também, compartilho isso também lá no meu Instagram. Quase todos os dias eu posto um videozinho dela comendo, e é a coisa mais fofa do mundo. E também tem a introdução alimentar participativa, que a gente amassa, né, o alimento e dá na colherzinha. Eu optei por dar os dois, às vezes eu dou BLW. De início, nesse iniciozinho,
de 6 meses, a Lívia não aceitava eu dar na colher, ela só gostava mesmo do BLW, ela só conseguia provar, experimentar os alimentos mesmo, ela pondo a mão, pegando e levando na boca. Quando eu colocava a colher, ela virava assim, gente, e travava a boquinha. Então, assim, ela automaticamente escolheu, e agora ela com 7 meses e pouco, ela deixa já eu colocar o alimento na colher. Então, por exemplo, às vezes eu preparo o alimento e aí o feijão, por exemplo, eu amasso e dou na colherzinha, mas os outros alimentos ela come em BLW mesmo. Sempre também respeitando, né, a criança. Por exemplo, a colher eu já não enfio na boca de qualquer jeito, ou tento fazer rir e enfiar a colher de qualquer jeito. Não, eu não faço isso. Eu pego, coloco próximo e quando ela abre a boquinha assim, eu coloco. Ou se ela travar a boca e não abrir, eu não tento distrair ela com televisão, ou tentar fazer ela rir para enfiar a comida na boca, não. Isso é respeitar o limite do bebê. E o BLW também eu achei legal, gente, porque a criança, ela sabe quando ela tá satisfeita, então ela para de comer, a Lívia, no caso, joga a comida, ela resmunga, tipo assim, que se joga para trás. Isso pra mim são sinais que ela não quer mais a comida, e aí eu finalizo a refeição. Mas vamos voltar agora, né, o que a pediatra disse. Então a pediatra me orientou a dar uma fruta de manhã, fruta da tarde, o almoço, e dando aos poucos os alimentos no almoço, para ver se a criança não tem alergia a nenhum alimento, né? Por exemplo, eu começo com um grupo alimentar, depois vou incluir no segundo, terceiro, até estar a refeição completa, e a partir do 7º mês que eu incluí a janta, e assim eu fiz. Pra mim, eu tive um pouquinho de dificuldade nesse primeiro mês, ainda tô com um pouquinho de dificuldade de dar as 3 refeições, porque a Lívia dorme muito, gente. Então, assim, acaba que, às vezes, no horário da frutinha da manhã, eu tô tentando adequar de acordo com a soneca dela. E eu não tá 100% ainda, mas aos pouquinhos eu tô pegando as manhas, vamos dizer assim, dos horários da soneca dela. Quando começar a janta, então, vai ser um pouquinho mais complicado pra mim, porque ela dorme muito cedo. Mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Uma coisa muito importante também é o papai, a mamãe ou o cuidador da criança, seja a babá ou que seja também os avós, saberem a manobra de Heichmann, que é aquela manobra de desengasgo da criança. Eu acho que isso passa muita segurança para a mãe e para quem cuida na hora de dar alimentação. Óbvio que ninguém quer que a criança engasgue comendo, mas se acontecer, é importante, né, os pais estarem preparados para saber desengasgar o bebê. Então, gente, como é que está sendo aqui? Eu estou dando a alimentação, a Lívia, tô tentando dar as 3 vezes ao dia, não tô conseguindo 100%. Tem dia que ela passa só a frutinha e o almoço, ou tem dia que eu dou a frutinha da manhã e à tarde, né, que seria o horário da frutinha da tarde, eu dou o almoço, porque a Lívia dorme bastante. Outra coisa que eu acho também importante, os pais não colocarem muita expectativa. Porque, por exemplo, com a Laura já abria a boquinha, já comia frutinha desde o primeiro dia. A Lívia já teve uma resistência nesse início e a gente acaba colocando expectativa demais. Por aqui eu vou dar, segundo também a Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que recomenda também. Então eu vou fazer assim, de dar sal depois de 1 ano, né, que eu vou começar a colocar sal na comida dela. Então toda a comida dela é sem sal, sem açúcar, somente com temperos naturais. Sobre a água, eu tô oferecendo água a ela. Assim que eu bebo água, eu lembro e dou. De início, na primeira semana, ela não estava aceitando água, ela fazia careta, rejeitava. E agora, né, com quase 7 meses e meio, ela tá começando a aceitar a água. Bem 100%, né? Que agora eu dou, ela bebe muita água. Então, assim, eu vou beber água, eu lembro e dou ela. A textura do cocôzinho dela ainda não mudou, tá? Tá bem líquida ainda, com pedacinhos da comida que ela come. Até porque nesse início a gente coloca a expectativa que a criança vai comer, vai abrir a bocão e vai comer, sendo que na verdade não é assim, né? Esse início é normal
a criança comer quase nada, porque afinal ela só mamava leite materno, então para ela a comida ela vem como um brinquedo, principalmente quem dá BLW, e é super normal, gente. Ela só colocar a mãozinha e explorar na primeira semana com a Lívia, foi assim. Depois dos 7 meses, depois de quase 20 dias, que ela começou a pegar mesmo, comer, que eu vejo que ela come melhor, que ela come assim, que ela tá ingerindo mais alimento. De início era só uma mordidinha mesmo, uma caretinha, não queria saber nem de encostar no alimento, e isso é super normal, gente. Como eu falei, a gente que é adulto que coloca muita expectativa. E pra finalizar, gente, vou falar algumas coisinhas que eu acho importante, né? É difícil lidar com os palpites das pessoas, porque as pessoas não entendem, tipo assim, que a gente vai evoluindo, né? A Organização Mundial da Saúde vai mudando as informações. Tipo, quando eu era bebê, começava a introdução alimentar com suquinho de laranja. E hoje em dia as informações estão atualizadas, então eu peço para vocês se informarem, assim como eu me informei. Vou deixar 2 Instagram aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui em cima, ó, o arrobinho dos 2 Instagram que eu sigo, que me ajuda muito e me fez perder o medo também do BLW e dá muita dica de introdução alimentar, seja ela participativa ou seja ela em BLW. Então eu indico para vocês. E indico a vocês também a não começar a introdução alimentar antes dos sinais de prontidão, tá? É muito importante e não tem benefício nenhum a introdução alimentar precoce, né? Com 6 meses, né, que a função digestiva do organismo do bebê está ok para receber os nutrientes que ele precisa. Então não tem necessidade de entrar, né, com uma introdução alimentar precoce antes da hora. E também, assim como foi com a Laura, suco eu vou introduzir a partir de 1 ano, né? Por que não dar o suco da fruta à criança? Porque quando dá, por exemplo, o suco da laranja, concentra mais, né, a frutose da açúcar, o açúcar da fruta, ao invés de dar a fruta. Então, em vez de dar um suco da laranja, é muito melhor você dar a laranja à criança. Então, assim, é muito mais saudável, né? Então, a dica que eu dou tenham paciência, gente, com o bebê, tá? Ninguém nasceu andando, falando, tudo tem um tempo, né? E assim vai ser com o bebê também. De início, ele não se alimenta mesmo, ele mais explora o alimento do que come, e tá tudo bem. Com a Lívia foi assim. A Laura já desde a primeira vez já começou a abrir a boquinha e comer, mas não é todos os bebês que são assim, e é super normal. E até 1 ano, o alimento principal do bebê vai ser a fórmula ou o leite materno, né? Outra coisa também que eu faço aqui em casa é comer na frente da Lívia. Ela vê, criança imita a gente, então ela vê eu mastigar a comida, né? E aí acaba que a criança aprende a mastigar e não precisa de ter os dentinhos para comer, né? Pra gente começar a introdução alimentar. Porque a gengiva do bebê é diferente de um idoso, por exemplo, que já caiu os dentes e não consegue mastigar. Agora o bebê, os dentinhos estão ali e já vai nascer. Então é mais durinha, é mais firmezinha e ela consegue sim mastigar o alimento mesmo no método BLW, na textura certa e no corte correto, né? E eu acho bem legal a gente comer com a criança para ela ver que você está comendo a mesma coisa e aprender a mastigar também, né? Então, assim, essa, gente, foi a minha experiência nesse primeiro mês de introdução alimentar. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, gente, é muito importante pra mim vocês se inscreverem aqui no canal e deixar um like no vídeo. E até o próximo vídeo, gente, e vai ter vários videozinhos sobre a alimentação da Lívia, da Laura. Então espero que vocês gostem também. Até o próximo vídeo, gente.